Abra a tua Bíblia aí em nome de Jesus, ou pode acompanhar aí pela tela do seu televisor ou do seu celular. A palavra se encontra lá em Romanos 14. Vamos ler alguns versículos aqui, eu quero explanar alguns versículos com você. Se você estiver acompanhando pela TV, que você deixe aí no seu celular ou na sua Bíblia impressa esta palavra aberta. Não fecha não, mantenha ela aí, que a gente vai falar de diversos pontos de uma oração que eu fiz ao Senhor em relação a algumas coisas que eu presenciei nas últimas semanas, em relação a julgamentos, de proceder, de cumprir, de fazer. Falei, Senhor, eu gostaria de ministrar a Tua palavra em relação a isso. O nosso entendimento da palavra, ele tem que ser para o engrandecimento do Senhor em nós, e não para atacar ou causar inveja, ou menosprezar aquele que talvez conheça um pouquinho das verdades do Senhor, em relação àqueles que não conhecem. Então, Romanos 14, vamos ler inicialmente do 1 ao 12, tá bom? A palavra diz assim, ó, Romanos 14, do 1 ao 12. Ora, quanto ao que está enfermo ou doente na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que tudo se pode comer, e outro que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o teu servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque Deus é poderoso para o firmar. Um faz diferença entre o dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro na sua própria mente. Aquele que faz caso do dia para o Senhor, o faz. E o que não faz caso do dia para o Senhor, não faz. O que come, come para o Senhor, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor, não come, e também dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, também morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isso que morreu Cristo, e ressurgiu e tornou a viver para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também por que desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo. Olha a profundidade dessa palavra, cada um de nós dará conta de si mesmo, e a necessidade de não julgarmos o nosso irmão, por esse ou por aquele motivo, por uma crença ou uma descrença. Olha que negócio interessante, acompanhe comigo aí em nome de Jesus. Olha que negócio muito bacana, que inclusive eu quero trazer para a nossa atualidade. Paulo aqui vive uma circunstância, quando ele chega no meio desses crentes, em que alguns eram considerados fracos e outros eram considerados fortes. Essa turma dos fracos, eles eram considerados fracos porque eles não tinham os mesmos conhecimentos que Paulo tinha, que você vai ver depois do capítulo 15, que ele se refere a ele como forte, assim como nós fortes na fé, não possamos julgar aqueles que são fracos. Porém, eles tinham esse conhecimento que vinha já de muito tempo atrás, esses fracos na fé. Primeiramente vamos falar dos fracos, em que desde a sua criação, desde o tempo do seu entendimento, eles tinham crescido com esse ensinamento de que não poderiam consumir todo o alimento ou carnes que eram consagradas aos ídolos. E isso eles traziam lá das leis de Moisés, desde o tempo de Levítico, em que havia essa orientação de que não podiam comer carne de coelho, de porcos, daqueles que tinham as patas lá, as fendas nas unhas, que nenhum desses animais eles poderiam comer. E aí, com esse crescimento, eles foram evoluindo, foram passando o tempo, porém isso ainda estava intrínseco dentro de cada um deles. E aí, neste momento em que existe essa divisão, essa falta de acordo naquilo que era santificado ou não, que era possível comer ou não. Muitos deles, quando vieram a se converter, muitos deles vieram do paganismo. E lá do paganismo existia essa permissão, existia esse ato de consagração desses alimentos aos ídolos. E eles vinham com isso na dúvida de que, falou assim, puxa vida, isso daqui é consagrado ou não é?
Isso daqui foi dado ao ídolo ou não foi? E eles, para não correrem o risco deste consumo, com base naquilo que eles ainda acreditavam, eles preferiam comer legumes. E a gente percebe que numa dimensão um pouco mais ampla de entendimento da palavra de Deus, e que a gente vai ver isso aqui inclusive, muito daquilo que via-se nesse momento era uma questão muito mais da consciência, grave isso, consciência. Era muito mais por parte da consciência do que praticamente o prosseguimento, a aceitação daquilo que foi escrito por Moisés lá no livro de Levítico. Então, tanto que em Coríntios 25, 1 Coríntios 25 ao 28, diz que de tudo que se há no mercado, você pode comer. 25 e 28, abra na sua Bíblia em nome de Jesus. 25 e 28, acho que eu fiz uma anotação aqui. Aqui, do 10, exatamente, 1 Coríntios do 10, do 25 ao 28 diz, que de tudo se pode comer no mercado, ou em algumas traduções, no açougue ou loja. O 25 diz assim, comei de tudo quanto se vende no mercado ou açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, ou seja, tudo que Deus fez é bom. E se algum dos infiéis, aqueles que não compartilham a mesma fé, vos convidar e quiser de ir, come de tudo, o que se puder, o que se colocar diante de vós, sem nada perguntar, por causa, mais uma vez, da consciência. O 28, mas, se algum de vós disser, isto foi sacrifício aos ídolos, não comais por causa daquele que vos advertiu, ou seja, você já foi avisado que aquilo foi consagrado aos ídolos, não coma por causa da consciência, mais uma vez a palavra consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Deixa eu trazer de uma forma um pouco mais lúdica para você entender. É como se hoje, ou naqueles tempos, seja lá, né, aqui refere-se ao mesmo termo que a gente tem hoje aqui, né, mercado, açougue, mas vamos colocar na época lá de antigamente, em que havia essa dúvida. Suponhamos que o pastor Alan, que está aqui ao nosso lado, pastor Alan chegou lá no açougue, como diz aqui, ou no mercado, e quer 1 quilo de picanha, 1 quilo de contrafilé. Se na hora da compra, quem estiver vendendo para ele dizer o seguinte, olha, eu tenho aqui uma carne de primeira, está na promoção, é só essa semana, ela foi consagrada aos deuses, tá? Aos ídolos, mas não tem problema não, ela está limpinha, já até deu uma fatiada, tem sem gordura, com gordura do jeito que o senhor quiser. Se for dito isso pela questão da consciência de que ele está sabendo que a carne já tinha sido consagrada, é importante dizer que toda essa carne que vinha no mercado, na verdade o contexto dele diz o seguinte, quando havia esses sacrifícios lá no templo, a esses ídolos, nem toda a carne que era consumida lá, que era destinada lá aos ídolos, ela era consumida no templo. Então uma parte dessa carne vinha onde era distribuída, mais ou menos como hoje, na franquia de hoje. Ela era distribuída para esses mercados ou açougues. Era por isso que foi dito aqui em Romanos, que se podia comer de tudo aquilo, desde que a tua consciência não te recriminasse naquilo. Então se esse vendedor disse, pode consumir, pode comer, mas ela foi sacrificada, foi dada aos ídolos, não consuma. Agora, se o mesmo pastor Alan chega diante do mercado desse ou de um açougue e fala assim, me dá aí 1 quilo dessa picanha, dessa costela, dessas coxinhas, e nada foi dito da origem, meu irmão, arrebenta. Faz uma churrascada e me chama que eu vou degustar isso com você. Porque o lance está na consciência. O lance está naquilo que nós sabemos que é do Senhor, como a plenitude, como a palavra nos ensina, que é parte do Senhor, que é coisa boa vindo do Senhor, tudo que Ele faz é bom, mas se você já sabe que aquilo foi consagrado aos ídolos, sai fora. Lá no Romanos, continuando a leitura, tá? Volta lá, sai aí de Coríntios, volta para Romanos. Romanos 14, 3, que diz o seguinte, o que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgues o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu, que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque é poderoso o Deus para afirmar. Querido, não está no teu conhecimento eclesiástico, teológico, de tudo que você estudou, que vai fazer com que esse irmão se permaneça de fé. O que a gente precisa ter em consciência, uma consciência muito clara, é que ainda existe pessoas que mesmo fracas,
pertencem ao Senhor, e é o Senhor que as manterá de pé. Paulo aqui discrimina, coloca numa situação em que são fracos e fortes, para ele poder fazer esse comparativo. Mas isso não quer dizer que esses fracos, eles são deficientes evangélicos. Não, não é isso. Ele crê nas Escrituras, ele crê em Deus, ele crê na palavra do Senhor, mas ainda pelo seu crescimento e a falta de maturidade espiritual, o faz ainda se basear nisso, dizendo que como ele não tem como saber exatamente de onde vem essa carne, ele não tem esse entendimento de que uma vez que a minha consciência não me acusa, eu poderia comer. Então, para ele não correr esse risco, ele permanece nos legumes. Mas isso também não é motivo para que eu venha a julgá-lo. Crente fraco, crente de pouca fé. Já ouvi muito isso, hein? Em diferentes circunstâncias, mas fulano ainda pensa desse jeito, que crentinho mais ou menos. E a gente não pode fazer isso, porque muitas vezes quando nós julgamos, a própria palavra nos ensina aqui nos últimos versículos, lá do 7, 8, do 9 que nós lemos, em que todos nós prestaremos conta a Deus. E Deus, a palavra do Senhor deixa muito claro aqui, aquele que não come, não come, aquele que come, come, porque todos pertencem ao Senhor. Então a gente precisa tirar alguns pré-julgamentos que a gente tem na nossa mente, e não vou dizer que todos que estão assistindo têm esse julgamento, mas eu vou falar por mim. Eu tinha alguns julgamentos que eu batia muito pesado em algumas coisas, dizendo que como é que pode, isso não é tolerável para um crente que já está há tanto tempo na igreja, que já conhece a palavra do Senhor e ainda se pega por esses detalhes. Queridos, podem até ter detalhes, podem até ser coisas secundárias mediante a palavra do Senhor, podem ser até coisas que não me levarão para o céu, que deixam de viver a graça que nós temos em nossa salvação dada por Deus, por causa desses ensinamentos, mas isso não pode ser uma sustentação minha em relação ao meu irmão, um julgamento meu em relação àquele que é meu irmão, porque no final das contas é o próprio Deus que vai ajudar cada um deles. O 14:5, um faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga igual todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro na sua própria mente. Mais um exemplo de consciência. Aquele que faz caso do dia para o Senhor, o faz. E o que não faz caso do dia, para o Senhor não faz. O que come para o Senhor, come. Come o que dá graças ao Senhor, e ao que não come, para o Senhor também não come. E dá graças da mesma forma. Queridos, quantos de nós não conhecemos aqueles que fazem julgamento sobre o guardar o sábado? Guardar o dia tal, da igreja tal? Queridos, é uma falta de interpretação. É uma falta de entendimento daquilo que o Senhor coloca para nós nos dias atuais. E o pior é que ainda justificam com muitos versículos de que não, que você tem que guardar, porque somente nós seremos salvos, porque nós os guardamos os sábados. A palavra está dizendo, não faz diferença, uns fazem diferença entre dia e outro, entre dia e dia, e outro julga iguais todos os dias. Eu sou daqueles que guardo todos os dias. Eu não tenho um dia específico, todos os dias eu tenho que estar conectado com o Senhor, todos os dias eu tenho que glorificar, todos os dias eu tenho que ver a palavra do Senhor, não tem um dia específico para isso. Mas infelizmente ainda tem pessoas que adormecem nesses pensamentos, que ainda estão pautados nisso como se fosse uma obra que o fará chegar ao céu. E em momento nenhum na Bíblia nós lemos que isso será necessário para que nós estejamos um dia com o nosso Senhor. Porém, mais uma vez, nós devemos respeitar. Nós não devemos julgar, porque o único que está autorizado, que tem autoridade para isso, é o nosso Deus. Romanos 14:13, vamos lá para o 13 agora, tá? Sobe um pouquinho aí tua Bíblia, vamos lá para o 14:13. Assim, que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Ah, Jesus! Agora vai apertar um pouquinho e também vai te incomodar como incomodou a mim. Que aquilo que você faça sem julgamento e aquilo que você tem como propósito não seja por tropeço ou escândalo ao teu irmão. Querido, por mais certo que nós estejamos daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós já acreditamos baseado nas palavras, na Bíblia, naquilo que o Senhor tem para nós, nós não devemos servir de tropeço para os nossos irmãos. É mais ou menos assim, aqui nós estamos referindo principalmente à comida, tá? Como diz lá desde o início do 14.
a comida. Então vamos ver um cenário mais ou menos em que vai aquela turma, a turma de Forge, que seria a turma de Paulo, e a turma dos fracos, aqueles que não toleram aquilo que os fortes fazem, porém existem alguns julgamentos aqui. Paulo nos ensina que nós não devemos julgar, que nós devemos compreender e acolhê-los, como dito no 14:1, que nós devemos trazer para nós esses irmãos, até para que nós não corramos o risco dessas pessoas se decepcionarem com o evangelho, e achar que aqui só tem sabidão, que esse cara sabe mais que eu, que está se achando a última bolachinha do deserto, vou sair da igreja. Não, nós devemos amar esses irmãos. Porém, aquilo que você acredita como certo, se for causar tropeço ou escândalo na vida do teu irmão, não faça. Simples assim, não faça. Então imagina nesse cenário que nós estamos lá numa churrascaria, num rodízio. E aí entra a turma de Paulo, que é os fortes, e os fracos. Aí os fracos vê aquele monte de carne, aquela picanha derretendo, aquela picanha mal passada, aquele carrezinho de aleluia. Ah, glória a Deus. Hein, Guilherme? Aquela picanha, daquele jeito. Aleluia. Aquele carrezinho de carneiro, ó, tenro, você vê até aquela gordurinha derretendo. Querido, você que come isso, você que tem liberdade em comer isso, glória a Deus. Mas se do teu lado, se uma outra turma que está contigo lá, está escandalizando, porque o irmão não sabe da procedência daquele negócio, porque está saindo sangue, não pode comer. Querido, não coma, porque você vai estar escandalizando aquele que coma. Em relação à bebida, a mesma coisa. Deixa eu te contar uma história aqui, pegar um parênteses rapidinho, ainda tem um pouquinho de tempo aqui. Passei uma situação uma vez, que não foi nem aquela que eu contei anteriormente, da bebida com o pessoal do trabalho, que uns beberam e eu não bebi, e se eu tivesse... Não é nem esse caso não, foi um outro caso que eu passei, eu já tinha sido separado ao pastoreio, e eu passei uma situação muito, muito bacana, que nessa daí eu dei uma tremida na base. A gente foi almoçar num determinado dia, eram pessoas lá do trabalho também, e a gente foi num lugar, o Bruno da Fernanda foi comigo nesse lugar lá uma vez, e é um lugar assim bem bacana, um lugar tranquilo, é um restaurante, e eu estava lá com os meus amigos nesse dia, faz um pouco tempo atrás. E aí a gente começou a comer tal, só que lá ele tem umas comidas meio típicas, uma comida mais interiorana tal, e eles vendem uma tubaína, e para quem tem mais de 30 e poucos anos, pastor tem mais de 30 e poucos anos, vai se lembrar disso, pastor Alan também. Eles vendiam lá essa tubaína, que é aquela da terra mesmo, é a tubaína da terra, não é essas que a gente vê aí de coisa não. Era aquela tubaína da terra que vem lá de Sorocaba. E ela vem num casco, aquele casco que é de cerveja. É exatamente como a cerveja. Se você girar assim, ainda está cravado lá, cerveja, mas é tubaína. Aí imagina eu, crente Léo, sentado lá com os camaradas, e é um lugar que é tipo uma sacada, então as pessoas que estão passando na rua ali, a entrada, todo mundo vê o que você está consumindo. E ali eu sentado, rapaz, mas me deu uma travada, eu não estava nem tomando cerveja, era a tubaína, mas para quem passasse de lado de fora, visse aquele casco, que era exatamente como uma cerveja, aí via o líquido dentro do copo, que também era parecido com a cerveja, querido, o que eu não ia causar, se me passa o irmãozinho lá da Assembleia, ou de qualquer outro lugar, o Léo tomando a cerveja, mas rapaz, mas vai registrar até com foto. E eu fiquei ali, falei, rapaz, estou quase pedindo para colocar tudo, dividir em jarra, e a gente tomar na jarra, só que aí eu ia... Mas ele ia bancar o ridículo ali no meio de todo mundo. Eu sei que eu dei uma posicionada aqui do lado, de forma que o copo ficasse atrás de mim, e a gente tomando ali e comendo. Não tinha cerveja, mas tinha uma tubaína que parecia cerveja. Então a primeira coisa que me veio na mente é, se passar alguém aqui, se for crente, eu vou escandalizar. Se me conhecer, eu vou escandalizar. Então é esse tipo de coisa que nós precisamos ter em nossas consciências, de que se mesmo aquilo que você aceitou como verdadeiro, que não está indo contra a palavra de Deus, e se na sua consciência não te atinge, cuidado com aquele que vai ver. Hoje nós temos algumas divergências em relação à bebida alcoólica, pastor. Tem denominações que proíbem veementemente o consumo de vinho, por exemplo, de champanhe na época comemorativa. Só que eles estão embasados em algumas coisas que, ok, não vou questionar agora, mas cada um sabe aquilo que lhe aprova. Não vou dizer que é errado, não vou posicionar aqui para não criar polêmica, mas tudo aquilo que você aceita, mas que pode prejudicar, que pode ser pedra de tropeço para o teu irmão, não faça. Não aceite isso como verdadeiro, porque você vai
prejudicar aquele que está caminhando na fé. Imagina que o crente, ele não vê pecado nenhum em tomar uma taça de vinho. Só que ele vai tomar na frente de uma pessoa que acabou de se recuperar do alcoolismo. Era um ex-alcoólatra. A hora que a pessoa vê aqui, não, pá, se o irmão está tomando, acho que também pode tomar, vou tomar um golinho. Querido, você acaba de jogar essa pessoa para o poço novamente. E pode ser que nessa recaída, ela não retorne mais aquilo que ela estava em recuperação. É por isso que Deus fala aqui, que esse tropeço, ele pode, infelizmente, tirar a pessoa do evangelho. A pessoa pode sair dos caminhos do Senhor, porque te viu errar, por mais que você achasse que fosse certo. E aqui está baseada a palavra que em cima de bebida e comida, está principalmente em cima de comida. Mas isso se aplica a qualquer área da nossa vida. Qualquer área em que você se posicione com uma determinada forte que venha escandalizar o teu irmão, deixe de fazer. Deixe de repercutir aquilo que pode fazer com que você mate uma pessoa na fé, mesmo sabendo que isso não tem propriedade nenhuma bíblica. Mas se isso for complicar a vida do irmão, não faça. Lá no 14, versículo 14. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mais uma vez, a questão da consciência. Mas, se por causa da comida se contrista o teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Querido, Cristo morreu por cada um de nós. Cristo morreu por cada um de nós. Ele derramou o seu sangue, ele foi por sacrifício por causa da minha vida e por causa da tua vida. Quem somos nós para tirar uma pessoa dessa do evangelho? Quem somos nós para escandalizar a palavra que um dia foi pregada para essa pessoa, que hoje, ainda que meia manca, continua nos caminhos do Senhor? A coisa é imunda desde que você a aceite como imunda. Então, mais uma vez, a palavra nos traz muito mais para a nossa consciência. A libertação primeiro acontece aqui e depois acontece na prática. Mas isso não pode ser motivo para que nós venhamos contra a deturpar a vida de um cristão. Porque o primeiro sacrifício foi feito pelo Altíssimo. O grande sacrifício foi feito pela vida de cada um de nós. E mesmo que nós não concordemos com aquilo que a pessoa tem como convicção, por mais que não tenha uma base bíblica, um entendimento deturpado do que a Bíblia realmente quer passar, respeite, não julgue. Pelo contrário, vamos fazer como Paulo nos ensina: acolhei os fracos na fé, para que um dia eles possam se tornar fortes. Porque nisto Cristo serve a Cristo, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Não é eu comer essa carne que alguns colocam como impura, como não impura. Não é isso que eu posso dizer que é o reino de Deus. O reino de Deus não está pautado nessas coisas. E é esse entendimento que nós precisamos passar àqueles que ainda não conhecem. Porque muitas das vezes a pessoa acha que transgredindo uma dessas leis, porque eu comi uma carne que eu não sabia, ai meu Deus, estou condenado. Não está condenado, mas primeiro ele precisa entender que tudo aquilo que ele está fazendo, se tem um fundo, se tem uma proibição propriamente dita ou não. E cabe a nós, aqueles que são fortes na fé, assim como Paulo, de passar isso adiante, para que esse evangelho seja proclamado e as pessoas sejam libertas daquilo que as aprisiona hoje com base na fé cristã. Não, sigamos, pois, as coisas que servem, o 19, tá? Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Querido, tudo aquilo que não edifica a vida do teu irmão, reconstrua. Por mais certo que você esteja, volto a dizer, e vou ser repetitivo nesse ponto. Por mais que eu saiba, através de estudos, que isso é isso, uma coisa, outra coisa, em nome de Jesus Cristo, não naufrague aí na fé desse irmão. Porque, o 20, não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo.
É a obra de Deus. E quantos de nós não somos usados dentro da obra de Deus para trazer essas pessoas para dentro do Evangelho, para que elas conheçam a verdade que as libertará, e infelizmente com alguma soberba naquilo que nós já conhecemos por sermos fortes na fé, façam que nós colocamos as pessoas para fora. É a obra de Deus. Ai daquele que for contra a obra de Deus. A palavra nos ensina que ai daquele, o escândalo lhe há de vir, mas ai por quem vier o escândalo. É melhor que coloque uma pedra no pescoço e se jogue ao mar, exatamente porque você vai estar desviando um desses pequeninos que através da obra do Senhor estavam na caminhada para o céu e você as tirou dela. Então, querido, a gente precisa de muita sabedoria para poder conduzir todos os nossos atos dentro do Evangelho. E digo isso tanto de fora como de dentro. Às vezes, pessoas são muito exemplos dentro da igreja, mas lá na rua escandalizam. Peguei recentemente uma briga de um vizinho meu lá que é pastor, que é evangélico, a família também, discutindo com uma outra vizinha por causa do carro que estava na frente da sua garagem. E arrebentou no escândalo, é para mover mesmo a toda a vizinhança. Falei, esse daí, que lá no púlpito dele diz isso, aquilo e aquilo outro, coisa e tal, e agora tem esse tipo de ação frente àquele que nem crente é. E a primeira coisa, infelizmente, que o ímpio, ele vai dizer é o seguinte, esse aí é pastor? É esse aí que tem as suas ovelhas e é desse jeito fora da igreja? Desculpa, estou bem assim. É mais um motivo para eu continuar fora da igreja evangélica, porque para ser desse jeito aí, eu prefiro não ser, continuo, estou bem como estou. Então, queridos, em nome de Jesus, não vá contra a obra de Deus. Deus tem um trabalho na vida de cada um de nós, e a gente sabe do trabalho que a gente tem para trazer uma alma para Jesus, e que não sejam os seus maus exemplos, as suas más convicções, que façam com que esse irmão se desvie da igreja. O 21 diz o seguinte: bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, que são exatamente essas coisas que eu acabei para falar para você, que diferente de comida ou bebida, ou se escandalize ou se enfraqueça. O 22, tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mais um exemplo de consciência. Nós seríamos muito hipócritas em aprovar alguma coisa aqui e depois voltar atrás, porque, não, eu aprovei, está tudo certo, mas se a tua consciência te agride, ou ela te lembra do que aquilo não é verdadeiro, meu irmão, sai fora disso. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Não adianta você querer passar aquele, não, irmão, isso daqui está liberado, isso daqui pode fazer, isso aqui pode falar, isso aqui pode agir. Se a pessoa não entender isso como uma verdade, não é a tua certeza em Deus que vai fazer com que essa pessoa tenha o mesmo entendimento. É o próprio Deus, como nós lemos nos primeiros versículos, que vai manter essa pessoa de pé. Quer ela caia, ela se levanta, é o próprio Deus que a aguarda. É o próprio Deus que no momento certo vai fazer com que haja um despertamento nessa pessoa, para que ela venha a entender os verdadeiros propósitos do Senhor na nossa vida. E que muitas das coisas que nós nos pegamos hoje, como eram esses crentes aqui em relação à bebida, à comida, e aquilo que agredia o livro de Levítico, os seus ensinamentos de Levítico, faziam com que eles não prosseguissem na fé, e eles se sentiam, ou eles eram, sentiam não, mas eles eram limitados na fé por essas crenças que ele tinham. Então, se você tem fé, que pode comer uma rabanada, se pode comer um sarapatel, sabe o que é isso, pastor? Aleluia. Não, irmão, não pode comer porque tem sangue, é feito com sangue. Querido, na dúvida, não faça. Se você acha que aquilo ali não tem problema nenhum e aquilo não vai te condenar, vai para cima. Mas, por favor, em nome de Jesus, não julgue aquele que não tem o mesmo entendimento, porque isso vai prejudicar a fé do teu irmão. 23, para a gente já encerrar. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não comeu por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado. Querido, na dúvida não faça. Ah, não, mas não tem nada na palavra que diga que isso é errado, que não posso comer isso, que eu não posso fazer aquilo. Aqui eu estou me estendendo, tá? Aqui o texto se refere principalmente a bebida e comida, que era o que impactava, houve essas divergências dos fracos e dos fortes na fé. Porém, o negócio ele vai muito mais além. Seja qual for o tipo de atitude que você tenha, se existe algum tipo de reprovação, se existe, mesmo a Bíblia não dizendo sobre nada, mas se isso te condena, se isso te deixa em dúvida,
não faça. Eu peguei uma lição, a gente estou finalizando o curso lá de teologia, o bacharel em teologia, e uma das matérias que eu peguei recentemente foi a questão do fundamentalismo. E dentro do fundamentalismo, ele vai muito dentro daquilo que é a Bíblia. O que a Bíblia diz é isso aqui e acabou. Porque quando você estuda essa matéria no decorrer do que era antes e o que está se tornando agora, tem muitos legalistas que estão colocando o seu evangelho. Muitas das palavras não estão mais tendo o peso que tinham anteriormente por aquilo que elas verdadeiramente são. E existe muito relativismo dentro da palavra de Deus, dizendo que, olha, isso daqui não pode e tal, mas olha, dependendo do jeito que você faz, até pode. E muitos daqueles que são infiéis hoje, que não pertencem à nossa mesma fé, colocam nós como os fundamentalistas. E aí eu aprendi, na essência mesmo, na profundidade da palavra, que eu sou um fundamentalista. Se for para honrar aquilo que foi dado como ensinamento para nós dentro da Bíblia, ainda que antiquado, eu sou um fundamentalista, porque eu quero cumprir, que Deus me dê graça para que a gente se mantenha fiel a essa palavra. E quando você não acredita ou tem dúvida, mesmo que você aprove, mas você tem dúvida, sai fora. É mais ou menos o franguinho de macumba, que o camarada está com fome e como ou não como? É carne, vai me alimentar. Querido, foi consagrado, você sabe que foi consagrado, não coma. Mas se aquele mesmo franguinho está lá no açougue para ser vendido e você não sabe, coma. Vai para cima, porque o lance é a consciência, você não sabe, é exatamente o que está dito aqui em Coríntios 25, que diz que tudo que se está no mercado, coma, desde que você não saiba. Então, o lance ele é tão consciência com base naquilo que você entende da palavra do Senhor, que acaba te dando essa margem de falar, opa, mas será que, mas eu estou falando frango ali. Mas olha, isso está com cara, porque ele está com a manchinha no bico, e manchinha no bico é da macumba. Não vou comer, está consagrado aos ídolos. Então, naquilo que você aprova, vá até o fim. Nós não podemos usar de hipocrisia para falar, não, vai lá, pode fazer, se você mesmo não faz, porque você está contribuindo para que esse membro se frustre na sua fé. E para a gente encerrar, o último versículo, que é lá o início do Romanos 15, 1, que diz assim, mas nós, aqui é exatamente o forte que Paulo nos dita que ele é da turma do forte, tá? Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não nos agradar a nós mesmos. Querido, entenda a fraqueza do teu irmão. Entenda que se existe algum tipo de deturpação da palavra do Senhor, uma falta de entendimento, uma falta de compreensão daquilo que é santo, daquilo que é a primazia do Senhor, daquilo que verdadeiramente vai me levar para o céu, daquilo que, olha, isso daqui, se eu pecar desse jeito, se eu comer isso aqui, eu estou condenado. A palavra nos ensina que não é bem assim. O que não existe perdão é para o pecado contra o Espírito Santo. Diferente disso, se você comeu, se você agiu, se você bebeu em algo que verdadeiramente te fez escandalizar o teu irmão, peça perdão a Deus. Que sirva como ensinamento para que você não mais faça com que essa pessoa se enfraqueça na fé e saia dos caminhos do Senhor. Você é responsável pelas suas ações. Você é responsável por tudo aquilo que você tem aprendido com uma palavra santa, com um ensinamento verdadeiro cristão, e nós colocamos isso como um grau de muita importância, o ensinamento bíblico, para que você possa ser um influenciador do céu, na onde você vive, nos teus parentes, na tua escola, na tua faculdade. Seja um cristão verdadeiro diante da palavra do Senhor. Faça valer o ensinamento daquilo que te ajudou a ser forte hoje no Evangelho. Eu conheço dezenas de fracos na fé, que ainda estão presos a alguns dogmas, que façam que eles sejam aprisionados, acorrentados, mesmo a viver o Velho Testamento. Se nós vivêssemos hoje na graça ao Velho Testamento, querido, tinha um monte de gente, um monte de mulher, um monte de homem que ia ter que morrer apedrejado, porque foram contra aquilo que foi o ensinamento do passado. Mas a graça do Senhor nos libertou. A graça do Senhor veio até nós, e hoje nós podemos desfrutar, nós conhecemos a palavra, e é exatamente isso que nos liberta. Conhecereis a verdade, e verdadeiramente sereis livres, em nome de Jesus Cristo. Que você, assim como eu já entristeci outras pessoas, eu já fui, por falta de conhecimento, eu já julguei muitas pessoas até músicos, até que ouviam música secular. Fulano está ouvindo esse tipo de som,
e toca na igreja, tá errado isso. Fulano tá treinando com isso. Aí depois que eu vi entender através de um músico que era interessante, era necessário aprender outros tons e melodias, tal, algumas cordas, tal, com outros tipos de música para que você fosse praticar e pudesse trazer isso para a música gospel. Mas o meu senso de justiça, o meu senso de julgamento, de juizão, de querer ser semideus, me fazia com que eu apontasse o dedo para essas pessoas. Então, queridos, a gente vive diversos momentos que a gente pode deixar de julgar pessoas, porque a maior bênção que Deus pode nos dar, nos conceder nessa terra, é a nossa salvação, que nós a trilhamos todos os dias. Então, assim como você é salvo, assim como eu sou salvo, assim como o Detusque é salvo, e todos aqueles que creem, que são fortes na palavra do Senhor, faça com que esse mesmo entendimento chegue àqueles que são fracos na fé. Que em nome de Jesus, não o expulse, não o julgue, não se distancie. Talvez muitas das coisas que nós julgamos, às vezes o problema não é só na nossa consciência ou na palavra que não existe dentro da Bíblia, são nos próprios conhecimentos, nas nossas concupiscências. Conheci uma pessoa algum tempo atrás que julgava a roupa do irmão. Nossa, porque o irmão veio com essa calça, tá? É melhor vir sem calça nenhuma, porque está tudo rasgado. O outro falava da saia da irmã que estava curta demais, estava agarrada. Aí eu parei, Deus falou profundamente no meu coração. Na verdade, esse julgamento dele não é daquilo que ele está vendo, é na própria mente dele. A maldade está na mente dele e ele está colocando aquilo como legalismo dentro da igreja. Olha que negócio interessante. Então, queridos, que você venha se libertar disso, que você venha a entender a profundidade da palavra de Deus para a sua salvação, e que você possa levar muitos outros para o céu, que seja suas famílias, seus parentes, seus amigos, mas que você não julgue em tudo aquilo que não aprove, que você tenha base bíblica e entendimento com muito amor, que sejamos seguidores aqui, imitadores de Cristo e também de Paulo, nessa questão de acolher aqueles que são fracos na fé. Porque um dia a gente também foi fraco, e às vezes a gente está melhorando a cada dia. Às vezes tem aqueles que não são totalmente fortes, porque desconhecem da palavra do Senhor, mas que a gente cresça todos os dias, de glória em glória, de fé em fé, de aprendizado naquilo que é ensinamento do Senhor do céu para as nossas vidas. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Palavra de ensinamento, palavra que nos ensina a melhorar, a ser verdadeiro cristão onde quer que nós estejamos, e o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar.